Olá, eu sou Marie e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no NovoCast na sua plataforma favorita de áudio. Nós também estamos no YouTube. Rachadinhas e vendas de emendas parlamentares são crimes que desviam recursos públicos dos impostos pagos pela sociedade, mas acabam não sendo condenados devidamente pela Justiça por causa da divergência da sua definição legal. A Frente Ética contra a Corrupção, presidida pela deputada do Novo de São Paulo, Adriana Ventura, reuniu técnicos em um seminário para debater os possíveis enquadramentos na legislação penal desses tipos de corrupção praticados no serviço público. Para explicar melhor o tema, convidamos para esse episódio a deputada Adriana e também um dos participantes do seminário, o professor de pós-graduação de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Celso Vilardi. Deputada Adriana Ventura, muito obrigada novamente pela sua participação aqui no NovoCast. Adriana, como presidente da Frente Ética contra a Corrupção, na última semana você se reuniu com técnicos em um seminário para um debate sobre desvio de recursos públicos por servidores. Conta pra gente sobre o evento e quais foram as conclusões do grupo depois dessa reunião. Olha, a primeira coisa que a gente aprendeu neste evento é que a gente tem que evitar o tema rachadinha. Uma conduta criminosa e tão grave como essa não deveria nem ser tratada no diminutivo, né? Como se fosse algo pequeno, sem importância. Por isso, a gente apresentou, inclusive, este seminário dentro da Frente contra a Corrupção, né, que eu presido, e não numa audiência pública, numa comissão. Tenho certeza que não seria um seminário com muitos parlamentares pedindo a palavra. Mas o evento foi muito bom para a gente entender toda a sistemática da rachadinha. E a gente conseguiu concluir que rachadinha é crime e deve ser punido como tal. Porque, afinal de contas, tem algumas linhas doutrinárias que alegam a atipicidade dessa conduta. Agora, precisamos avançar nessa conscientização da sociedade de renomear esse termo rachadinha, porque parece uma coisa que todo mundo faz, é assim mesmo, né? Agora a gente está tratando de um crime grave chamado peculato. A gente precisa jogar luz nesse problema. Professor, muito bem-vindo ao NovoCast. Muito obrigada por participar desse episódio. Professor, corrupção, peculato, concussão, apropriação indébita, além de improbidade, hoje a prática das conhecidas rachadinhas não é caracterizada de forma explícita na legislação. Qual seria a anatomia e qual tipo penal se aproximaria mais dessa prática? De início, eu agradeço o convite para participar do NovoCast e quero dizer que é um prazer poder, de alguma forma, contribuir. Em relação a essa primeira pergunta, há uma grande divergência hoje na doutrina penal a respeito das chamadas rachadinhas. Há uma corrente que sustenta que se trata de corrupção passiva, há uma corrente que sustenta tratar-se de concussão e há ainda uma outra corrente que indica o crime de peculato. Eu entendo que, efetivamente, estamos diante de um crime de peculato. No caso da corrupção passiva, nós teríamos aí um impedimento do ato de ofício, que efetivamente não se discute nessa questão das rachadinhas. Da mesma forma, quando nós tratamos do crime de concussão, após a Lava Jato, nós temos várias e várias menções à questão da uma exigência que seja uma exigência muito forte, quase que uma ameaça irresistível, que também não está presente nas rachadinhas, onde na maioria das vezes há inclusive um acordo entre os participantes, aquele que desconta e aquele que é descontado. Então, eu acho que a concussão, em função desta exigência forte, não se tipifica. A corrupção passiva, em função de um ato de ofício, que muitas vezes não se vislumbra neste caso. Portanto, eu acho que nós estamos tratando de um crime de peculato. E é nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal tem efetivamente indicado. Acho que nós temos uma tipificação e é perfeitamente possível de se colocar no crime de peculato.
Adriana, as autoridades e políticos que praticam vendas de emendas e rachadinhas, quando são processados, eles são julgados pelos órgãos superiores da justiça, diferente do que acontece com um cidadão comum, como nós aqui. O foro privilegiado não acaba beneficiando os corruptos e, em certos casos, não pode acabar sendo um estímulo à prática de cada vez mais ilegalidades? Pois é, Marie. Um dos principais problemas do Brasil é a impunidade para os crimes de corrupção. A gente sabe que a falta de punição serve como um estímulo para a prática. E, como você disse, o foro especial por prerrogativa de função é um dos principais fatores que agravam a impunidade. A gente sabe que os tribunais superiores são os mais sobrecarregados. E nos tribunais comuns, nós temos duas instâncias que pode tornar a punição mais efetiva, né? Quantas vezes a gente não viu situações onde criminosos não são culpados, ficam aguardando julgamento, o julgamento nunca acontece. Olha, a gente aprovando o fim do foro privilegiado, que é a PEC 333, que está há 3 anos engavetado, a gente vai dar um salto civilizatório, como diz o senador Álvaro Dias, que é autor da proposta, para que a gente possa realmente mudar o patamar. Não dá para ter tanta impunidade, todos são iguais perante a lei, né? Não dá para ter uns que valem mais que os outros. Todos têm que ter a mesma régua, a mesma baliza. É uma vergonha isso. Professor Celso, o agente público que pratica rachadinha, além de ser condenado na seara administrativa e penal, deveria sofrer mais quais restrições? Em qual âmbito? Bom, no que toca a essa questão específica, eu entendo que a reprimenda posta no crime de peculato é suficiente para responder ao que está acontecendo. Assim como a aplicação da lei de improbidade, nós podemos ter na própria sentença penal a perda do mandato do parlamentar responsável pela rachadinha. Portanto, eu acho que nós não temos um problema de reprimenda, nós temos um problema de especificação do tipo penal. É inconcebível que uma conduta que tem atingido o Brasil de uma forma reiterada nos últimos anos não tenha uma tipificação específica. O simples fato de haver uma discussão, como falamos na primeira pergunta, se o crime é de corrupção, se o crime é de concussão ou de peculato, só o fato de existir esta discussão gera uma insegurança jurídica, né? E quando temos uma insegurança jurídica, temos de uma forma ou de outra o incentivo à impunidade. Por isso eu acho que deverá haver no Congresso, como já há, não é? Já até discutimos sobre isso, um projeto para melhorar, para especificar a conduta. E especificando a conduta, nós temos uma segurança jurídica melhor e, portanto, nós vamos ter aí a certeza de punição. Deputada, para tipificar a prática das rachadinhas de forma clara, já foi protocolado o projeto de lei 5.612 de 2020, de sua coautoria. Explica para a gente um pouco sobre esse projeto e em qual fase ele já se encontra. Basicamente, né, como todos sabem, a rachadinha é o desvio de salário de um assessor. Então, você tem uma pessoa que oferece um cargo para outra pessoa e se utiliza da posição de chefia para exigir, em troca da manutenção desse cargo, desse emprego, uma porcentagem do valor do salário pago, né? Então, tem uma discussão, inclusive, se a pessoa é cúmplice, não é cúmplice, porque aceita, ou se há realmente uma situação de dependência, uma situação de ameaça, de coação. E aí que entra o problema, né? A despeito da rachadinha ser muito problemática, imoral, ilegal, muito comum na política brasileira, não há consenso na doutrina jurídica acerca da sua classificação, né? Então, na mesma linha, não existe no Supremo Tribunal Federal um precedente que seja pacificado, com debate sólido, aprofundado, sobre casos de agentes públicos que recolhem parte das remunerações dos seus assessores, né? Então, por essa divergência, por essa falta de consenso que a gente vê hoje na doutrina, eu achei muito relevante ser coautora do projeto de lei, né?
E a ideia do projeto original, que é do deputado Fernando Rodolfo, é justamente para findar esse debate subjetivo acerca da classificação da rachadinha, né? E a gente precisa ter um crime, um tipo penal sólido para esse crime, para deixar clara a necessidade de punição dessa prática tão comum no nosso país. Professor, na sua avaliação, a legislação atual dificulta ou acaba favorecendo a impunidade de agentes públicos? Onde é que a falha e o que poderia ser melhorado? A legislação atual, infelizmente, está dificultando a punição de agentes públicos. Efetivamente, em função de alguns excessos que foram praticados na Operação Lava Jato, acabou se transformando esses excessos como se eles fossem a regra. E, efetivamente, o que aconteceu em função disso é que surgiram várias reformas no Congresso Nacional da legislação penal que dificultam sobremaneira o combate à corrupção, principalmente quando praticada pelos agentes públicos. Isso porque, na verdade, as reformas que o Congresso fez desestimularam a colaboração premiada e também desestimulam a leniência. A combinação de regras que dificultam a colaboração e a leniência prejudica o combate à corrupção. Porque, na verdade, se o Estado incentivar a colaboração, né, no que toca a pessoa física, e incentivar a pessoa jurídica, propondo um acordo de leniência que possa resolver o problema da empresa, que ela possa continuar, que ela possa manter a sua função social, que ela possa efetivamente continuar viva, apesar dos erros cometidos por executivos. Quando você incentiva a leniência, você incentiva a empresa a apurar as irregularidades e a denunciar as irregularidades para que ela consiga um acordo que permita que ela continue absolutamente preservando as suas funções econômicas. Quando você desincentiva isso, a empresa passa a não ter efetivamente um interesse em fazer essas investigações internas. Do mesmo modo, a pessoa física, se a colaboração for uma proposta efetivamente interessante para o colaborador, ele vai fazer, senão ele não vai. E o Congresso dificultou muito a colaboração premiada e o sistema que nós temos de leniência é um sistema muito ruim. Daí porque hoje não há um incentivo à punição de agentes públicos. Adriana, para encerrar, qual é a participação da sociedade para fortalecer essa luta para que esses crimes diminuam? Obrigada de novo pela sua participação, Adriana. Olha, isso é bem complexo, né? Porque a rachadinha é um crime que depende muito de uma denúncia de alguém que está participando, né? Ou, em alguns casos, de alguém muito, muito próximo dessa pessoa, que tem efetivamente provas, mas, assim, é difícil. Não é uma coisa que muitas pessoas veem. Basicamente, sem uma delação, fica complicado de saber que alguém está sendo vítima ou cúmplice de uma rachadinha, né? Mesmo com transparência que temos hoje em muitos órgãos, do contra-cheque dos servidores, os acordos são feitos por fora, né? Não tem ali no contra-cheque uma retirada para devolver, né? O servidor recebe seu salário normalmente e depois saca em dinheiro, né? Às vezes de uma maneira ou de outra maneira, ou pagando outra coisa, para o seu superior. Uma ação importantíssima é que nós, enquanto sociedade, defendamos instituições fortes, independentes, né? Um COAF livre de interferência, uma Polícia Federal desaparelhada, para que as investigações e a rastreabilidade do dinheiro possa ocorrer sem prejuízo para o processo investigativo. Mas, na minha opinião, a melhor contribuição que a sociedade pode dar é nas urnas. A gente não pode eleger, votar em acusados de tais práticas, né? Então, a gente tem que evitar que pessoas que sejam acusadas de tais práticas tenham alguma chance de voltar à vida pública, à vida política.
Uma outra forma, né, que a gente discutiu no evento da frente é essa conscientização coletiva. Quanto mais falarmos sobre isso e apontarmos para a gravidade deste problema, mais pessoas poderão vir a público denunciar esses esquemas que vivenciam, o que eles veem, ou que eles têm conhecimento. Professora, agora, para encerrar, qual a sua análise da recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a manutenção do foro privilegiado no caso das supostas rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro? De novo, muito obrigada pela sua participação aqui, professor. Eu venho dizendo há muito tempo que o julgamento do Supremo que restringiu o chamado foro por prerrogativa de função foi um julgamento importante. No entanto, quando já naquela época, quando se teve contato com o acórdão que fez essa restrição, já era possível verificar que existiriam inúmeras dúvidas. E que, na verdade, teria uma dificuldade enorme de se aplicar o entendimento na prática em função das particularidades que cada caso possui. Então, já era óbvio, e aliás, o próprio Supremo, naquele momento, sinalizou que iria complementar aquele acórdão em outros julgamentos para que a regra ficasse clara e indiscutível. Isto não ocorreu. Então, na verdade, todo caso passa por uma apreciação do Supremo, porque existem muitas lacunas naquele julgamento. Razão pela qual, na verdade, isso também é outro fator de insegurança jurídica. É urgente, é absolutamente urgente que a lei efetivamente supra as lacunas, traga uma regra clara. O ideal seria que esse foro fosse regulado de acordo com o julgamento do Supremo, que é um norte, mas que precisa de uma regulação que supra todos os detalhes, todas as circunstâncias que atendam ao caso concreto. Da maneira que está, aquele acórdão não é satisfativo para todos os casos e, portanto, nós vamos ter sempre julgamentos caso a caso, com decisões diversas, o que gera uma sensação de impunidade por conta da insegurança jurídica. Tenho dito que uma reforma legislativa no que toca ao foro privilegiado é uma medida de extrema urgência. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Muito obrigado. E chegamos ao final de mais um episódio do NovoCast. Agradecemos os que nos acompanharam até aqui. Conheça mais dos nossos conteúdos. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais, doando ou se filiando em novo.org.br. E adquira também os produtos da Loja do Novo, em loja.novo.org.br. E até o próximo NovoCast.